Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real, só que hoje eu trouxe um caso ligeiramente diferente, é um caso de superação e eu espero que vocês gostem muito. Foi a pedido do protagonista dessa história que eu fiz esse vídeo, foi uma honra porque realmente eu vejo ele pelas televisões, só que eu não sabia que ele já passou por tanta coisa assim. E se vocês gostarem, eu vou trazer muito mais vídeos desse tipo aqui no canal. Então, bora começar o caso de hoje. Alberto Satírico nasceu no dia 8 de novembro de 1997 na aldeia de Kifundi, comuna do Quilofuta, Maquela do Zombo, no Iji. A aldeia é de difícil acesso, as pontes que dão acesso à aldeia se encontram em condições precárias. Os pais se separaram quando ele tinha 6 anos e após a separação, o pai de Satírico mudou-se para Luanda, onde trabalhou como enfermeiro e construiu uma família com a sua nova esposa. Satírico permaneceu na aldeia morando com a mãe e o padrasto, que eram camponeses. Satírico estudou por baixo de árvores e escolas de pau a pique, nas escolas de Kifundi e Kombudosh. Ele era considerado um menino inteligente, pois apesar das condições das escolas, ele teve sempre bom aproveitamento acadêmico. Apesar de ter apoio do pai biológico, Satírico vivia uma vida difícil. O padrasto maltratava violentamente, não só a ele, mas também a sua mãe. O padrasto também tinha problema com o álcool, então sempre que ele bebia, procurava motivos para implicar com a família. Eventualmente, ele chegou a ameaçar Satírico e os irmãos de morte. O padrasto disse aos meninos que passariam o Natal por baixo da terra. Toda aquela violência acabou trazendo problemas psicológicos ao Satírico, que aos 14 anos começou a fumar e a beber, e gradualmente isso se tornou um vício. Aos 15 anos, em 2012, ele visitou a capital, Luanda, a convite do seu avô, e ele gostou muito da viagem, ele sempre sonhou em conhecer a capital. Porém, apesar da viagem ter sido muito agradável e ter aberto os olhos dele para grandes sonhos, ele também sofreu muito preconceito em Luanda, tudo por ele ser da aldeia e não falar português em condições. Muitas vezes eles se referiam a ele como do mato, da província e tantos outros termos pejorativos. Ele também queria muito ver um avião de perto, mas não conseguiu realizar o seu sonho durante a viagem que ele fez para Luanda. Apesar desses constrangimentos que ele teve na capital, essa viagem abriu os olhos dele para muitos sonhos, tanto que ele chegou a jurar que ele se tornaria um grande líder na província de Luanda, ainda que demore, ainda que seja tarde. Ele decidiu que ia ser um grande líder e ponto final. Ele também resolveu que não ia mais tolerar a violência, a agressão do padrasto. Então, quando ele voltou para a aldeia dele, ele resolveu enfrentar o padrasto, coisa que só fez com que ele fosse expulso da casa e ele passou a morar com uma prima. E eles passavam muitas necessidades na casa dessa prima, porém, com amor, eles resolveram se unir e aguentar toda aquela situação. Inclusive, a mãe do Satírico também ajudava, mas ajudava em segredo, porque o pai não podia, porque o padrasto, não podia saber que a esposa estava a ajudar o filho. Ele odiava o menino e ele procurava matar de verdade. Então, como eu disse no princípio, a aldeia é uma área de difícil acesso. Como vocês podem ver, as pontes não estão em condições nem nada disso. E é como se fosse uma aldeia isolada da civilização, assim, se eu posso dizer assim. Tanto que lá não tem polícia, não tinha policial nem nada disso. Então, o padrasto ameaçava de morte, o padrasto procurava matar o menino e não acontecia nada, porque lá não tinha policiais, porque lá não tem polícia, não tem quadra policial, não tem nada disso. E ficava um pouquinho complicado porque lá não existia lei, se posso dizer assim, Então, numa noite, Satírico estava com outros jovens da aldeia a conviver. É que lá na aldeia, nas aldeias normalmente, à noite tem um convívio de jovens, onde as pessoas ficam antes da hora de dormir. E foi lá onde o padrasto encontrou Satírico e com uma barra de ferro, ele bateu na cabeça do Satírico com a intenção de o matar. Felizmente, lá tinha jovens que socorreram Satírico e ele conseguiu sobreviver. Em janeiro de 2016, o pai de Satírico decidiu transferi-lo para a casa dos pais da cidade de Negaji para que pudesse terminar o ensino médio. Lá ele converteu-se na igreja pentecostal, parou de beber e fumar.
Ele começou fazendo ensino preparatório no atual Colégio 11 de Novembro e aprendeu informática, onde foi destacado como um dos melhores formandos e passou assim a exercer a função de formador e posteriormente secretário do Centro Comunitário da Juventude e Desporto de Negage. Ele também tentou fazer rap enquanto fazia o ensino médio no Liceu Punível. Em 2019, ele ingressou na Força Aérea Nacional e passou a trabalhar em Benguela, onde ficou 3 anos. O seu salário não compensava, então começou um negócio vendendo roupas e perfumes, mas não deu certo, então desistiu. Nessa altura, ele já escrevia nas redes sociais e após deixar de fazer rap, ele começou a escrever muito mais e começou a fazer muitos seguidores. Em 2021, começou a escrever o seu primeiro livro de desenvolvimento pessoal intitulado Cartas Não Lidas, que foi lançado em 2023 com apoio financeiro da Força Aérea Nacional, se tornando assim o primeiro soldado das FARC a lançar um livro no Fórum Militar desde a criação das Forças Armadas Angolanas. O lançamento contou com a presença de oficiais, generais e os demais níveis militares. No mesmo ano, Satírico se tornou um jovem conhecido pela sua história e dedicação, tendo passado em várias entrevistas nas TVs e rádios. Em junho do mesmo ano, decidiu fundar um projeto literário chamado Vivo Lendo para aproximar os militares dos livros. O projeto se tornou conhecido a nível nacional, causando impacto no meio dos jovens ligados à literatura, o que obrigou Satírico a alterar a ideia principal do projeto para a Associação Literária, Educativa e Solidária Vivo Lendo, realizando assim no mesmo ano diversos eventos com a associação. Em novembro de 2023, em homenagem ao seu 16º aniversário, lançou uma editora com o mesmo nome, Editora Vivo Lendo. Em 2024, apareceu em diversos projetos juntamente com seu pessoal da associação, publicando assim diversas obras a nível nacional. Atualmente, ele continua na carreira militar, porém agora tem as responsabilidades divididas, tendo a associação, a editora e agora a sua mais recente empresa de prestação de serviços e comércio, Ciangola, que é uma empresa que gerencia carreiras de escritores, influenciadores digitais e palestrantes. Satírico lançou recentemente, em outubro de 2024, seu mais novo romance intitulado O Amor é Como Acaba. Além de escritor e palestrante, é estudante de Direito. Satírico é um dos jovens angolanos que, com muito sacrifício, conseguiu construir a sua carreira e ajudar muitos jovens. É visto como inspiração de jovens que o acompanham, seja nas Forças Armadas como no Fórum Civil. O Satírico muitas vezes é destacado nas TVs, jornais, rádios e revistas nacionais. E essa é a história de Alberto Satírico, é uma história de superação. Eu espero que realmente vocês tenham gostado e eu espero que esses tipos de história de superação possa te incentivar a continuar a lutar pelos teus sonhos, assim como o senhor Alberto Satírico fez. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o vosso like, subscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.